Neste momento vamos orar pedindo a Deus que Ele fale conosco através da Tua palavra. Coloque a mão no teu coração, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Com coragem diga: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, nos usa, Senhor, como instrumento para trazer a Tua palavra do Teu trono aos nossos corações. Nós vamos ler neste momento no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 31. E como disse, irmãos, todo segundo domingo do mês é um domingo onde nós oramos e aprendemos na palavra do Senhor, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida bem produtiva, uma vida realmente que nós podemos ver o resultado, de todo o nosso esforço e a nossa dedicação. E nessa noite Deus quer falar conosco sobre um tema muito importante. Ele quer falar sobre o tema, o poder da visão. O poder, a diferença que faz da visão de uma pessoa. E nessa história que nós vamos ler agora, nós podemos ver claramente a consequência daqueles que têm uma visão clara, uma visão positiva, uma visão ampla, uma visão espiritual, e daquele que tem uma visão limitada, uma visão negativa e uma visão carnal. Vamos ler o livro de Números, capítulo 13, verso 31. Diz o seguinte: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Um pouquinho para frente agora, capítulo 14, a partir do verso 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Diga glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos essa história, nós temos que compreender todo o contexto. A Bíblia nos ensina que o povo de Israel, ele saiu do Egito depois de 400 anos, liderado por Moisés. E eles foram em direção a uma terra que Deus prometeu para eles, aonde eles iriam habitar naquela terra e formar a sua nação. Mas entre o Egito e até aquela terra, eles precisavam atravessar o deserto e ter várias experiências com Deus. Ao final de cerca de 2 anos, pouco menos de 2 anos, eles chegaram então na fronteira entre o deserto e aquela terra prometida. E quando eles chegaram naquele momento de invadir aquela terra, a Bíblia vem nos dizer que Moisés então escolhe 12 homens, um de cada tribo de Israel, para uma missão de espionagem, para que eles pudessem conhecer a terra e elaborasse agora um plano estratégico de invasão. Preste atenção, a missão não era para decidir se eles iriam ou não invadir a terra. A missão era para estabelecer um plano, porque já estava decidido. E então aqueles 12 homens vão, mas depois de um determinado período, quando aqueles 12 homens voltam para retrazer aquele relatório daquele plano de invasão, algo muito esquisito acontece. E o que acontece agora? A Bíblia vem nos dizer que aquele grupo se divide. Aqueles 12 homens agora se dividem, um grupo de 10 e os outros 2, uma dupla, Josué e Calebe. Mas qual era a diferença entre eles? A diferença é que aquele grupo de 10, ao olharem aquela terra, eles enxergam a mesma terra que os outros 2, só que agora eles enxergam aquela terra e aquela situação de uma forma limitada, de uma forma negativa, de uma forma muito carnal. Eles ficam com medo dos habitantes daquela terra, eles estão sem coragem de invadir, e eles começam então agora a dizer para Moisés e todo aquele povo que saiu da escravidão: vamos voltar
voltar para o Egito, nós não temos condições de tomar essa terra, se nós entrarmos lá, nós vamos ser mortos. Eles chegam até a dizer, nós perto deles, se parecemos assim como gafanhotos, a gente vai ser pisado, a gente vai ser massacrado. Mas outros 2 homens, Josué e Calebe, e olha que algo interessante, eles olham a mesma terra, mas eles têm uma visão diferente. A visão de Josué e Calebe é uma visão positiva, é uma visão ampla, espiritual, e eles dizem, não, vamos invadir essa terra. Sim, ela tem gigantes, tem cidades fortificadas, mas Deus está conosco. Deus já nos deu tantas vitórias, porque lembre-se, irmãos, já fazia pouco menos de 2 anos que eles tinham saído do Egito. Eles viram as pragas do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o maná vindo do céu, eles viram a coluna de fogo durante a noite, eles viram tanto cuidado de Deus, e eles disseram, não, Deus está conosco, nós vamos tomar essa terra. Mas infelizmente, irmãos, toda aquela população de escravos, ex-escravos, eles seguem agora o conselho daqueles 10. Aqueles 10 com aquela visão negativa, conseguem influenciar aquele povo a não entrar na terra prometida, e assim, irmãos, aconteceu. Aquele povo original que saiu do Egito não entrou na terra prometida, e agora eles ficam quase 38 anos, 40 anos, vagueando pelo deserto. Só foi entrar na terra prometida os filhos daqueles que saíram do Egito, e sabe quem mais? Josué e Calebe. Esses 2 sim entraram. De quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 chegaram à terra prometida. Só 2, só Josué e Calebe. E Josué se tornou o sucessor de Moisés, Calebe se tornou um dos líderes daquele povo. E eles, por quê? Porque eles tinham uma visão correta. Visão, irmãos, é a nossa habilidade de enxergar ou ver. Mas sabe, irmãos, o que nós aprendemos com essa história? Que pessoas, elas podem enxergar e ver a mesma situação, mesmas pessoas, mas olharem de forma totalmente diferente. E a sua visão, ela pode levar você a uma vida de conquistas, ou infelizmente, a sua visão pode levar a um fim trágico, como foi todo aquele povo. Uma pessoa, ela pode, por exemplo, receber metas muito altas do seu chefe, e ficar toda brava, e ficar dizendo, meu chefe me persegue, ele não gosta de mim. Mas uma outra pessoa, ao receber metas muito altas do seu chefe, ela enxerga de forma diferente, ela tem uma visão positiva, e ela diz, sabe do que? Meu chefe acredita no meu potencial. 2 pessoas podem estar na fila da casa lotérica para pagar uma conta, naquele sol no banco, e uma está lá reclamando, ai, como é ruim ficar em fila, ninguém merece. A outra pessoa também pensa, claro, ninguém gosta de ficar em filas, mas ela diz, sabe do que? Eu prefiro estar numa fila e ter dinheiro para pagar a conta do que ficar em casa sem pagar a conta. Uma pessoa, ela começa o dia, ela acorda pela manhã e ela diz, mais um dia, é sempre a mesma coisa. E ela olha aquele dia como um fardo para ser vivido. Outra, ela acorda de manhã e ainda na cama ela se alegra por aquele dia que surge e que nasce. Porque sabe, irmãos, cada dia que surge é uma oportunidade nova que você tem de fazer tudo diferente. Não é porque você errou ontem que tem que errar de novo. Todo dia que começar, lembre-se, eu tenho uma grande oportunidade de fazer tudo diferente. Uma pessoa com uma visão ampliada, ela começa a entender melhor as coisas. Tem gente, por exemplo, que quando ela é chamada para ser substituída, e às vezes ela é chamada assim com certa frequência, em cima da hora, ela fica dizendo, eu sou um estepe, todo me chama assim de qualquer hora, de qualquer jeito. Outros dizem, não, ainda bem que me chamam, porque cada vez que eu sou chamado para substituir alguém, é uma oportunidade que eu estou tendo de mostrar a minha capacidade. Ao iniciar essa quarentena, alguns disseram, é o fim, está tudo acabado. Outros disseram, é o começo. Pois todos estão dizendo que é o começo de um novo mundo, e se é um novo mundo, ou seja, haverão novas profissões, novas áreas de atuação. Quando nós temos, irmãos, uma visão ampliada, nós também podemos enxergar armadilhas e ciladas
que tem gente que muitas vezes não percebe. O rapaz lá, ele está um dia na sua casa, e de repente ele recebe a ligação da Gisele Bündchen. E a Gisele Bündchen manda um zap para ele e fala: eu achei você o homem mais lindo do Instagram. Eu estou largando o Tom Brady para ficar com você. E o rapaz, ele fala: eu sou muito charmoso mesmo. Meu filho, menos. Essa moça aí pode ser mais cilada e armadilha que você imagina, viu? Não sei para quem Deus está falando aí, viu? Você olha aquela pessoa quieta, um cantinho, não fala mais, e já pode pensar: está metido agora, né? Não fala mais com as amigas. Ou uma pessoa que tem a visão ampliada começa a se perguntar: será que ela não está passando por algum problema? Será que ela não está passando por algo que ela tem vergonha demais para pedir ajuda e pedir um socorro? A visão também, irmãos, ela deve ser espiritual. Tudo começa a dar errado, alguns já dizem: para mim tudo é mais difícil, para mim as coisas são mais complicadas. Outros podem começar a dizer: quer saber do quê? Eu vou entrar agora em oração e jejum, eu vou entrar em batalha espiritual, porque eu sei que quanto maior é a batalha, maiores são as bênçãos que Deus está preparando para mim. Talvez não consegue dormir direito, e está com raiva dessa insônia. Será que não é Deus chamando você para acordar nas madrugadas e orar e buscar a Ele? Outros ali talvez estão magoados e chateados e ficam pensando: não, é aquela pessoa que vai ter que vir falar comigo, eu não vou pedir perdão, pois foi ela que errou. Ei, você não é o cristão da história, você não é aquele que está cheio do Espírito Santo. Dê o primeiro passo, amplie a sua visão e tenha uma visão espiritual. Talvez está revoltado porque foi transferido para um setor dessa empresa e tem se perguntado: por que eu estou aqui? Será que Deus não te colocou lá de forma proposital, para que você possa apresentar alguém para Jesus? Na verdade, irmãos, todos nós temos uma visão. A questão é: a nossa visão é uma visão limitada ou uma visão ampla? É uma visão positiva ou negativa? Será que é uma visão carnal ou espiritual? Qual é a sua visão? O que você tem enxergado que está à sua frente? Uma visão limitada, negativa e carnal, vai lhe dar uma vida limitada, negativa e carnal. Mas uma visão, irmãos, ampla, positiva e espiritual, vai lhe dar uma vida de conquistas, de alegria e de força, como Josué e Caleb. Nós precisamos, irmãos, curar a nossa visão. E eu queria passar alguns passos para a gente curar a nossa visão. Primeiro, nós temos, irmãos, que criar em torno de nós um ambiente positivo. A verdade, irmãos, é que nós vivemos num mundo hostil e negativo. Um mundo que nos rodeia focaliza-se sempre naquilo que é negativo, naquilo que está errado e não no que está certo, no que está faltando e não no que está presente, no feio e não no bonito, no que é destrutivo e não no que é construtivo, do que não pode ser feito, ao invés de focar naquilo que pode ser feito. Tudo isso gera em nós, irmãos, uma ansiedade, uma angústia e principalmente uma visão curta. Sabe, irmãos, uma planta, para que ela possa ser saudável, ela precisa estar num ambiente adequado, não é mesmo? Ela tem que ter uma ventilação, ela tem que ter iluminação, ela tem que receber a irrigação. Nós somos como uma planta, sensível sim, e nós temos que estar naquele ambiente favorável ao crescimento. Eu quero perguntar: como que é a sua casa? Será que a sua casa é um lugar que sufoca, que empobrece, que limita? Ou a sua casa é um lugar que dá espaço para a criatividade, para o falhar sem acusação, abundante em elogios, em carinho, em palavras de encorajamento, que se ensina, que se explica as coisas? Sabe, irmãos, porque muitas pessoas, elas têm dificuldade em prosperar na vida, e quando eu falo agora prosperar, quero realmente dizer em riqueza, porque muitas pessoas, e se talvez isso aconteceu com você, eu quero declarar que hoje é dia de libertação na sua vida. Muitas pessoas cresceram em lares, preste atenção nisso, aonde os pais sempre criticavam, fofocavam, falavam mal de pessoas que têm dinheiro. Eles sempre olharam o dinheiro como algo ruim e distanciaram. Às vezes passava na frente de uma loja, no shopping, e dizia: uma calça de R$500, que absurdo. Ah, filho, essa loja não é para nós.
Veja bem, não estou ensinando, não estou dizendo que você não tem que ensinar a economizar e valorizar dinheiro, sim. Mas, irmãos, não fique criticando pessoas que têm mais. Porque isso que acontece, irmãos, e muitas vezes aquilo entra no inconsciente da pessoa, e quando ela vê, às vezes o dinheiro chega na mão dela, ela vê o dinheiro como algo sujo, ela vê a prosperidade como algo corrupto, e toda vez que ela tem a oportunidade de ter algo a mais, ela se livra. Por isso que tem gente que o dinheiro chega na mão dela, ela se livra rapidamente. Vamos criar um ambiente favorável. Talvez ali aquela criança chegou para você e falou: mãe, deixa eu fazer o arroz hoje. Aí você falou: fica quieto, vai queimar tudo, deixa que eu faço, vai sobrar para mim. Não, deixa fazer, deixa queimar um pouquinho. Tua casa está cheia de marcas de bola, para ficar estressado. Vai que tem um Neymar lá e você nem sabe. E se não tiver o Neymar, depois uma tintinha resolve. Vamos ampliar, irmãos, a nossa visão dos nossos filhos. Eu não canso de contar uma história que aconteceu comigo, quando meu pai ampliou a minha visão sobre a excelência. Eu lembro que eu cresci aqui na igreja e desde os meus 9 anos lidando com construção. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma pintura no telhado, a parte metálica, a estrutura metálica que sustenta o telhado da igreja, as telhas. E havia um lugarzinho ali que eu não conseguia pintar, não alcançava. Eu estava em cima do andaime, eu teria que descer, pegar outra peça do andaime. Eu já estava muito cansado e eu sabia ali, meu pai tinha explicado que depois ia ser colocado um forro, ninguém ia ver aquele pedacinho ali. Então eu disse lá de cima do andaime para o meu pai: pai, eu não vou pintar esse lugar porque ninguém vai enxergar mesmo. Eu nunca vou esquecer que o meu pai disse, ele disse: Daniel, é verdade, ninguém vai enxergar, ninguém vai ver, mas você sempre saberá que você deixou o serviço pela metade. Qual é o nível das conversas, da sua roda de amigos? Não estou dizendo para você ser um chato, mas avalie qual é o nível dos filmes, seriados e músicas que você consome. Pense nisso, meu irmão. O livro de Mateus 6,22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Segundo passo para você ampliar sua visão e ter uma visão positiva e espiritual: se exponha a algo maior. A Bíblia nos diz que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu vou fazer você de pai de muitas nações, de multidões. Abraão não entendia aquilo como que ele seria pai. Ele já era velho, a sua esposa, que também já era idosa, foi estéril a vida toda. Aquilo não entrava, Abraão não conseguia enxergar aqueles filhos. Então sabe o que Deus fez com Abraão? Falou: Abraão, sai debaixo da tenda, olha as estrelas dos céus, e assim como essas estrelas estão aqui no céu, assim será a sua descendência. Irmãos, olhe algo maior, olhe algo grande, olhe algo mais profundo, pesquise mais, leia mais, viaje mais. Você que tem um negócio próprio, visite o outro negócio, vê como as pessoas ali atendem os clientes, aquilo vai expandir a tua visão. E eu não poderia deixar de falar, irmãos, sobre a maior arma que nós temos para expandir a visão: a palavra de Deus. Aqui está a visão de Deus registrada. O Deus Criador dos céus, aquele que tem a maior visão, aquele que tem toda a grandeza do universo, Ele registrou aqui. Se você meditar na palavra, ler ela, verdades irão se revelar para você. A sua visão nunca mais será a mesma. Ame a Bíblia, leia ela. E eu encorajo principalmente o livro de Provérbios. Existem 31 provérbios. A cada dia leia o provérbio daquele dia, para que possamos, irmãos, também ter a nossa alma ampliada, curada. Temos a nossa visão, uma visão espiritual ampla e positiva. Nós precisaremos curar a nossa alma. Isso vai exigir de cada um de nós. Pois para termos essa visão, irmãos, melhorada, nós precisaremos ser humildes. Haverá situações que outras pessoas serão necessárias para abrir os seus olhos. Nenhuma pessoa enxerga tudo. Busque mentores, busque conselheiros. Seja humilde, porque talvez Deus usará pessoas muito mais simples para abrir os teus olhos. Isso aconteceu com Naamã. O profeta Eliseu disse a Naamã: Naamã, mergulhe no rio Jordão e você vai ser curado.
E Naamã ficou todo orgulhoso, dizendo: não vou mergulhar nesse rio não. E precisou ali de um servo dele, simples, num cargo muito baixo, dizer para ele: meu chefe, seja humilde. E aquele servo abriu os olhos do seu chefe. Talvez Deus usará pessoas simples para abrir os teus olhos. Você vai ter humildade para receber isso. Tenha mais segurança acerca de si mesmo. Vença a inveja, vença os ciúmes, porque ao você agora começar a se expor e olhar talvez pessoas que estão fazendo algo melhor que você, se você ficar todo invejoso, ciumento, você não vai conseguir ampliar a sua visão. Não se sinta inferior a ninguém, você é especial, você é único. Talvez a pessoa ela pode ter algo melhor, pode talvez estar fazendo algo talvez mais caprichado, mas não significa que ela é mais importante que você, não significa que ela é mais amada por Deus do que você. Jesus te ama e te criou de forma muito especial, e você é o único na criação do Senhor. Cure a sua alma. Sabe por que muitos irmãos enxergam as coisas feias? Porque eles se acham feios. Pessoas que se desprezam tudo. Pessoas insatisfeitas consigo mesmas, estão sempre insatisfeitas com as outras. Tome também muito cuidado com a irritação e a raiva. A irritação e a raiva, elas te cegam. Toda vez que você permite a irritação dentro de você, a tua visão se fecha. Você não consegue enxergar os detalhes e não consegue enxergar aquilo que realmente tem importância e valor. Quantos homens, às vezes a esposa chega em casa, talvez bateu o carro, arranhou ali o paralama ou algo até maior, e brigam e xingam e não percebem que Deus trouxe a salvação da vida e um livramento, e protegeu a vida daquela esposa, aquele filho, e ficam por horas brigando por causa de um arranhão do carro. Quando você se prende à irritação, você só enxerga defeitos, só enxerga as falhas, mas não enxerga as virtudes e as maravilhas e pessoas maravilhosas que estão perto de você. E por último, se coloque de pé neste momento. Aplique a sua fé em Deus. Quando Josué, irmãos, e Calebe procuraram convencer aquele povo a realmente invadir aquela terra e ir para cima daqueles gigantes, veja bem, eles não tinham assim uma visão alienada não, viu irmãos? Porque uma visão positiva, saudável, uma visão espiritual, não é uma visão irresponsável, não é uma visão assim de qualquer jeito, positivista. O que é visão positivista? Positivista é aquela que só enxerga um lado e não enxerga os obstáculos, não. Veja bem, irmãos, Josué e Calebe nunca disseram, eles não disseram, não, esses gigantes assim, eles são seres virtuais, não são tão reais, não. Eles não disseram, nós vamos para lá e nós vamos pegar esses gigantes, porque nós somos mais fortes que eles. Josué e Calebe não fizeram isso. Sabe o que Josué e Calebe fizeram, irmãos? Eles olharam por cima daqueles gigantes, eles olharam para Deus, eles ampliaram a visão dele. E nessa noite, nesse dia, o Senhor te chama e diz, meu filho, amplie a tua visão, olhe por cima desse gigante, olhe por cima dessa batalha. Irmão, jamais diga, eu tenho um grande problema, jamais diga, eu tenho uma grande adversidade. Não, a sua adversidade, o seu problema, podem ser maiores do que você, mas não são maiores do que o seu Deus. Grande é o seu Deus, Ele se é grande. Salmo 121 diz, eu elevo os meus olhos, eu amplio a minha visão, eu olho para os montes e me pergunto, da onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem dos céus, vem de cima, vem do alto. Ele é aquele que me livra, aquele que me protege, aquele que tira da onde não tem. Suba agora a tua visão, amplie a sua visão, olhe por cima agora e aplique a sua fé no seu Deus. Josué e Calebe, irmãos, anos depois entraram naquela terra, lideraram aquele povo, enfrentaram Jericó, que foi a primeira cidade. E 5 anos depois que já estavam na terra, conquistando ela, Calebe diz, um dos versículos de maior força na Bíblia, de entusiasmo, e eu queria ler com você. Josué capítulo 14, Josué, irmãos, teve até um livro na Bíblia com o nome dele, olha como ele foi vencedor. E Calebe então diz, no versículo 7 de Josué 14,
Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor mantém-me vivo. Eu quero declarar: Deus vai te manter vivo. Esse gigante, essa batalha não vai acabar com você não. Deus vai te manter vivo. Pois assim diz a Bíblia: o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. E olha o que ele diz agora. Está preparado? Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. As forças de Caleb foram renovadas, e ele chega agora ao final da sua vida, mesmo com aquela força que ele tinha quando ainda era jovem. A visão ampliada te dará uma vida de conquistas, te dará uma força do Senhor. Por isso clame agora ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora. Pai, nós pedimos agora, Senhor, abra os nossos olhos, venha curar agora, Senhor, a nossa visão, Senhor. Ó Pai, cura a nossa alma, Pai, para que a visão seja ampliada. Nos ajuda, Pai, a enxergarmos as oportunidades, as pessoas maravilhosas que estão à nossa frente, as qualidades e as virtudes, ó Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos colocou. Pai, abra os nossos olhos, para que possamos também enxergar as armadilhas e as ciladas, ó Senhor. E venha agora, Senhor, com esta força, a força, meu Pai, ali como Caleb. Ó, a palavra do Senhor diz que o Senhor o manteve vivo, e eu quero declarar que o Senhor nos manterá vivos, Senhor. Sairemos, ó Pai, de toda essa situação mais fortes. Renova a força do Teu Filho agora, renova, Senhor, agora, ó Pai, ó Deus, ó Pai, o seu ânimo, a sua alegria. Eu repreendo agora todo desânimo, toda tristeza, toda apatia. Essa pessoa, Pai, que tem esse cansaço está impregnado, ele vai dormir, acorda mais cansado ainda. Eu repreendo agora, vai sendo agora todo medo, todo pânico. Pai, nós elevamos nossos olhos, levante as suas mãos agora, comece a elevar os teus olhos agora, comece a dizer: Senhor, Tu és grande, é o Senhor que é grande. Vem Espírito Santo de Deus, e chega essa vida agora, aonde ela estiver agora, toma ela, Espírito Santo, levanta o caído agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos a força do Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Declare assim comigo: eu declaro que nesse dia o Senhor Jesus está curando a minha visão. Eu terei uma visão positiva, ampla e espiritual. Eu elevo os meus olhos por cima dos gigantes da minha vida e coloco a minha fé no Senhor. Declare: eu estou curado, abençoado, liberto e fortalecido, porque o meu Senhor está cuidando de mim. Diga glória a Deus, aleluia, Senhor.